deputado Domingos Sávio, da tribuna, fez um contundente discurso em defesa da anistia dos presos e perseguidos políticos do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, destacando a ilegalidade dos inquéritos e a perversidade dos perseguidores, em especial do próprio ministro. O deputado lembrou que lutou pela anistia dos esquerdistas, mesmo consciente de que muitos deles tinham cometido crimes graves. Ele disse: a bem da verdade, havia entre os anistiados até aqueles que participaram de luta armada. Morreu gente de um lado e de outro, uma situação terrível. E eu não vou me alongar fazendo toda a análise, mas era anistia porque o processo se deu dentro de um ambiente de divergência política. E a divergência política é a essência da democracia. Só não há divergência política se há ditadura. Domingos Sávio descreveu a situação atual. O que nós estamos vivendo no Brasil nesse momento? Quando há divergência política, vem o STF e diz prenda. Vem o STF e diz cale. Isso é o início da instalação de uma ditadura e ela já está fazendo as suas vítimas. Eu agora não estou falando de quem assaltou banco ou de quem participou de luta armada. Eu estou falando de senhoras idosas que estavam com a Bíblia na mão, com a bandeira do Brasil e estavam divergindo, estavam protestando. E nós todos acreditando que nós lutamos e construímos uma democracia. E essas pessoas estão sendo presas com 17 anos de prisão. São mães de família, pais de família, pessoas que nunca tiveram um único antecedente criminal. São trabalhadores como professora, diretora de escola, mas divergentes, que não têm a mesma opinião da esquerda. Então, é cale, prenda. Alguns, se deixar, querem até matá-los. A verdade é que isso incita ódio. Aqueles que dizem que querem pacificar o país, querem pacificar dessa forma, fazendo esse tipo de maldade. Nós temos que reagir. Meus colegas parlamentares, nós não temos outra alternativa. É votar a anistia sim, porque isso é um absurdo. O deputado explicou que juristas conscientes e com alguma honestidade intelectual concordam sobre a ilegalidade dos inquéritos e processos. Ele disse: além de serem inocentes, o processo ao qual estão sendo submetidos é um processo criminoso, porque é um processo com abuso de autoridade, a começar pela instância em que estão sendo julgados. Ele lembrou que a delação premiada do coronel Mauro Cid foi obtida sob coação e citou a frase do ministro Gilmar Mendes, que classificou isso como coisa de pervertidos. Domingos Sávio afirmou: o senhor ministro Alexandre de Moraes, para mim, não é só um criminoso que deveria estar atrás das grades, é um psicopata. É um homem que está com a obsessão de perseguir quem diverge da sua opinião. O deputado pediu algum grau de bom senso aos colegas parlamentares, rebatendo as narrativas da extrema-esquerda. Ele ironizou: agora o Eduardo sair do Brasil é covardia. Zé Dirceu ter saído não foi covardia, como tantos outros poetas, músicos, políticos. Domingos Sávio prosseguiu: o que está havendo hoje é ditadura e perseguição, como houve no passado. O deputado lembrou que há um forte reconhecimento das ilegalidades dos atos de Moraes e conclamou os colegas a reagirem. Ele disse: hoje não é o deputado de oposição que fala que o processo é absurdo. Ives Gandra, um dos maiores juristas deste país, ex-ministros que acabaram de sair do STF, ex-ministros e ministros que nunca tiveram nenhuma ligação com a direita ou com a esquerda, disseram claramente que o processo é ilegal, a forma com a qual o ministro Alexandre de Moraes está conduzindo isso é inconstitucional. Se é ilegal, se é inconstitucional, tem que fazer anistia. Ou nós vamos deixar essas pessoas apodrecerem na cadeia, mães de família, senhoras idosas, vamos esperar elas morrerem como Clesão morreu, para dizer: nós não podemos fazer nada porque o Alexandre que mandou prender por 17 anos. Este parlamento pode fazer, deve fazer, tem que reagir. A ordem do dia. Senhor presidente, prezado amigo deputado Paulo Folleto,
colegas parlamentares, senhor presidente, eu já tenho 8 mandatos de vida pública. Eu tenho uma vida dedicada àquilo que eu acredito. Começar pela minha família, né? Meus filhos, meus netos, minha esposa, quase 50 anos de luta. Eu sou veterinário, eu não cheguei à política por caminhos tortuosos, eu cheguei pelo trabalho no campo, trabalho como veterinário, como cooperativista, dirigindo cooperativas, sindicatos. E ao longo dessa trajetória, eu já vi muita coisa. Eu passei por um período ainda, quando estudante, em que lutávamos por anistia. Lutávamos por diretas já, por um processo de redemocratização desse país. E felizmente isso aconteceu. Nós lutamos por anistia e, deputado Samuel, naquela época, nós vivíamos ainda um ambiente muito difícil, muito tenso. E essa anistia foi ampla, geral e restrita. Me lembro até do slogan. E, a bem da verdade, haviam entre os anistiados até aqueles que participaram de luta armada. Morreu gente de um lado ou de outro. Uma situação terrível, e eu não vou me alongar fazendo toda a análise. Mas era anistia porque o processo se deu dentro de um ambiente de divergência política. E a divergência política é a essência da democracia. Só não há divergência política se há ditadura. E o que nós estamos vivendo no Brasil nesse momento? Quando há divergência política, vem o STF e diz, prende. Vem o STF e diz, cala. Isso é o início da instalação de uma ditadura. E ela já está trazendo as suas vítimas. Eu agora não estou falando de quem assaltou banco ou de quem participou de luta armada. Eu estou falando de senhoras idosas que estavam com uma Bíblia na mão, a bandeira do Brasil, e estavam divergindo, estavam protestando. E nós todos acreditamos, olha, nós lutamos e construímos uma democracia. E essas pessoas estão sendo presas com 17 anos de prisão. Mães de família, pais de família, pessoas que nunca tiveram um único antecedente criminal, trabalhador, professora, diretora de escola, mas divergente, não tem a mesma opinião da esquerda. Então cala, prende. Alguns, se deixar, querem até matar. A verdade é que isso incita ódio. E é preciso, aqueles que dizem que querem pacificar o país, quer pacificar dessa forma, fazendo esse tipo de maldade. Nós temos que reagir. Meus colegas parlamentares, nós não temos outra alternativa, é votar anistia sim, porque é um absurdo. E hoje, não sou apenas eu, que sou um deputado da oposição sim, que digo isso. E olhe que eu recapitulei, eu sou um deputado da oposição, mas eu tenho uma formação, e é uma formação primeiro nos princípios cristãos, não é uma formação de radicalismo de direita ou de esquerda. Eu sou um médico veterinário, eu me pós-graduei em Direito Público para poder exercer a missão parlamentar, não para exercer a profissão de advogado. Eu procurei conhecer a Constituição. E além de serem inocentes, o processo ao qual estão sendo submetidos é um processo criminoso, porque é um processo com abuso de autoridade, a começar pela instância onde estão sendo julgados. O STF é corte especial, é corte para ministros, é corte para decidir constitucionalidade e para julgar ministros, deputados, senadores, mas estão julgando cidadãos comuns porque querem julgar o Bolsonaro lá também, que não tem direito a foro especial. Aliás, o Lula, ex-presidente, foi julgado onde? Lá no Paraná, em Curitiba. Primeiro na comarca, depois no Tribunal Regional. Depois de condenado na primeira, segunda e terceira instância, veio uma canetada do STF e o descondenou. E é a mesma turma que o descondenou, agora de maneira obsessiva, quer condenar Jair Bolsonaro. Não quer provar, quer condenar. Coage um delator, coage uma delação premiada, num processo de tortura.
E aí não sou eu que digo, o próprio ministro Gilmar disse, prender alguém e coagi-lo a falar, isso é coisa de pessoa pervertida. Mas eu já disse isso aqui há alguns dias. O senhor Alexandre de Moraes, para mim, não é só um criminoso que deveria estar atrás das grades. É um psicopata. É um homem que está com uma obsessão de perseguir quem diverge da sua opinião. E eu peço, acorde, deputados da esquerda e cidadãos da esquerda. Nós lutamos contra isso lá na década de 70, vocês se esqueceram? Eu não me esqueci. E agora vocês querem ser carrascos de quem pensa diferente de vocês? Ou vocês acham que vocês serão perpétuos, eternos no poder? Eu não quero que isso suscite vinganças para daqui a pouco. Eu quero que pare isso agora. Nós vimos um deputado, colega nosso, e alguns de maneira até covarde dizer que ele fugiu, deputado Eduardo Bolsonaro, tendo clareza que seria perseguido, preso como outros deputados já foi, deputado Daniel foi, já com o anúncio de ter o seu passaporte cassado pela iniciativa do PT, acolhida logo logo, sem sorteio pelo ministro Carrasco Alexandre de Moraes, ele toma uma decisão acertada, de lutar pelo país. Lutar onde ele pode lutar, não na cadeia. Não na cadeia como se fosse um criminoso. Olha, Eduardo, você tem a nossa solidariedade e o nosso respeito, porque nós sabemos que, infelizmente, nós estamos correndo o risco de, assim como ocorreu no passado, com aqueles que tiveram que sair do Brasil, agora o Eduardo saiu do Brasil, é covardia. Zé Dirceu não é covardia ter saído, tantos outros, não é? Poetas, músicos, políticos. O que está havendo hoje é ditadura e perseguição, como houve no passado. Portanto, eu conclamo primeiro ao povo brasileiro, vamos refletir sobre isso. É necessário sim anistia, porque, como eu disse, hoje não é o deputado de oposição que fala que o processo é absurdo. Ives Gandra, um dos maiores juristas deste país, ex-ministros que acabaram de sair do tribunal do STF agora, ex-ministros, ministros que nunca tiveram nenhuma ligação com direita ou com esquerda, dizendo claramente, o processo é ilegal, a forma com que o Alexandre de Moraes está conduzindo isso é inconstitucional. Se é ilegal, se é inconstitucional, tem que fazer anistia, ou nós vamos deixar essas pessoas apodrecerem na cadeia. Mãe de família, senhoras idosas, esperar elas morrerem como o Clesão morreu, e dizer, não, nós não podemos fazer nada, porque é o Alexandre que mandou prender por 17 anos. Esse parlamento pode fazer e deve fazer, tem que reagir. E eu falo isso, presidente, eu vou usar com a sua aquiescência mais alguns segundos, o tempo que ainda me resta pela liderança do PL, para dizer que nós temos agido, sim, com espírito conciliador, pensando no Brasil. Eu estou vindo agora da Comissão de Orçamento. Fui o relator, sou ainda, porque ainda não concluímos a aprovação, relator da receita do país. Eu estou falando de 5 trilhões 722 bilhões de reais. Como relator, eu teria a prerrogativa de estar ali obstruindo e não votarmos o orçamento, que aliás não foi aprovado até hoje e não foi por culpa nossa. Eu, como relator da Receita, deputado Folleto, apresentei o meu relatório ainda no ano passado e apresentei com uma discussão técnica equilibrada com o próprio Ministério da Fazenda, com os técnicos do PL, com a assessoria dessa casa. Recebi agora elogio de vários colegas. Olha, o trabalho do deputado Domingos Sávio foi um trabalho de absoluta imparcialidade, pensando no Brasil, porque nós do PL fazemos oposição a esse desgoverno que está aí, mas nós não fazemos oposição ao país. Nós queremos que o país tenha um orçamento, e um orçamento com equilíbrio fiscal, um orçamento feito com responsabilidade, com transparência, e foi assim que nós agimos, assim como o relator geral Ângelo Coronel, que lá está, procurando atuar com seriedade, com responsabilidade, ouvindo a todos. A mim, por exemplo, eu não fiz interferências maiores, fiz as minhas emendas, que é de minha prerrogativa, solicitei um atendimento específico ao DENIT para resolver o problema da BR-494 em Divinópolis, Minas Gerais, que precisa de um investimento imediato, numa área urbana dentro de Divinópolis. Participei democraticamente como todos os outros, mas dei a minha contribuição. Isso sim é buscar pacificar. Então o projeto de anistia não pode ser interpretado como um projeto da oposição ou da extrema-direita, é um projeto da defesa da democracia.
Lembrem-se isso. Dilma, que foi beneficiada pela anistia, Zé Dirceu, pai do deputado Zeca Dirceu, que aqui está, que foi beneficiado pela anistia, e tantos outros. Agora nós vamos perseguir e dizer, sem anistia. Para quem escreveu com batom, perdeu o mané, 17 anos de cadeia. Isso não é justo. Anistia já. Muitos jornalistas e veículos conservadores vêm sendo implacavelmente perseguidos, como é o caso da Folha Política. Nossa sede, nossa residência foi invadida e todos os nossos equipamentos foram apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. À época, o jornalista Alexandre Garcia assinalou que algo semelhante só havia ocorrido na ditadura Vargas, não havendo qualquer exemplo parecido durante o tão falado regime militar. Mesmo em ditaduras consolidadas, não é comum que se apreendam todos os equipamentos em claríssima violação a tratados internacionais, como o Pacto de São José da Costa Rica. Posteriormente, a Folha Política foi alvo do ministro Luiz Felipe Salomão, que ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores para impedi-los de exercer suas atividades. Mais de 20 meses da renda dos veículos e comunicadores afetados seguem confiscados, enquanto o inquérito vai sendo transmitido de relator em relator. Outros jornalistas e comunicadores foram presos sob alegações como a de sair do país sem saber que estavam sendo investigados. Um deles perdeu o movimento das pernas em um estranho acidente na cadeia enquanto estava preso por crime de opinião. Ao conseguir refúgio em outro país, viu sua família ter suas contas bloqueadas para que não pudessem receber doações de pessoas que se sensibilizam com a situação de seus filhos. Vários pedem há anos que apenas devolvam seus equipamentos eletrônicos, inclusive com as memórias de entes queridos e da própria família. Outros buscaram refúgio em outros países e são considerados foragidos e são alvo de campanhas de difamação pela velha imprensa. As medidas arbitrárias impostas aos jornalistas e comunicadores conservadores, por suas características processuais, violam diversos artigos da Constituição e também de tratados como a Declaração Universal de Direitos Humanos e o Pacto de São José da Costa Rica, que protegem a liberdade de expressão e vedam tribunais de exceção. Os exemplos são muitos e a perseguição não cessa. Casas invadidas, redes bloqueadas, censura, bloqueio de contas sem confisco de bens, cancelamento de passaporte, proibição de contato, entre outras. Nos inquéritos políticos conduzidos em cortes superiores, basta que parlamentares de extrema esquerda apresentem relatórios ou reportagens produzidos por pessoas suspeitas e interessadas, acompanhados de listas de pessoas a serem perseguidas, para que essas pessoas sejam privadas de direitos fundamentais. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a continuar nosso trabalho, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou com o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os eventos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer manter invisíveis. Pix ajude@folhapolitica.org.